Olá, meus seguidores do YouTube, alunos, colegas. Hoje quero apresentar para vocês um caso clínico de instalação de um protocolo inferior e dar algumas dicas, sobre o procedimento cirúrgico. Então, quem ainda não me segue lá no canal, no YouTube, aproveita e dá um like lá para receber as notificações. Então, nesse primeiro momento, algumas das indicações que nos levam a realizar essa cirurgia de protocolo inferior. Ou seja, instalação de um número X de implantes no arco inferior. Primeira indicação, ausências dentárias. A gente tem aqui dois exemplos clássicos, em que no primeiro o paciente já está desdentado, total, e no segundo exemplo alguns dentes ainda remanescentes, mas sem condições de tratamento. Então nós vamos realizar as extrações desses dentes e instalar o número de implantes planejados para essa cirurgia. O objetivo principal da gente pensar, planejar e indicar ao paciente a instalação de implantes em mandíbula desdentada é, lógico, devolver estética para esse paciente, a autoestima, a função mastigatória. Esses pacientes muitas vezes têm dor, não usam as próteses, não se alimentam adequadamente. Então a gente tem que pensar nisso, na estética, na autoestima, na satisfação, na alegria e na função, devolver o prazer do paciente mastigar, de comer uma maçã, de mastigar uma carne. Nós temos inúmeras vantagens quando falamos de protocolo inferior. O primeiro deles é o tempo, que a gente, para a mandíbula, a gente consegue conversar com o paciente e realizar o procedimento do início às extrações, instalação de implantes, moldagem, confecções de barra, as provas e a instalação final de 2 a 3 dias. Então, um tempo extremamente curto, Quando o paciente pensa que em 2, 3 dias vai voltar com 12 dentes na arcada inferior, então a gente tem uma vantagem muito grande que é a relação ao tempo. O conforto que essa prótese vai dar ao paciente. Não vai precisar ficar removendo para higienizar, para colocar em copinho de água, para botar na torneira. Então o conforto, ela é uma prótese fixa. A estabilidade, então nós temos um planejamento de colocar número X de implantes, até agora não falei número, mas um número dependendo do que for planejado. E essa prótese vai ter estabilidade, não vai ficar dançando na boca do paciente. Então aqui eu tenho 3 exemplos para mostrar para vocês. Um exemplo com 4 implantes, um exemplo com 5 implantes. E essa paciente em que eu atendi, em que ela já tinha 2 posteriores bilaterais e mais esses dentinhos anteriores que a gente resolveu num planejamento maior fazer as extrações e instalar um protocolo para ela com 8 implantes. Então vocês veem que a gente trabalha de acordo com o paciente um planejamento. Não existe sempre serão 4, 5 ou 8. Não. Para cada arcada, para cada situação, a gente individualiza o planejamento. Então vocês vejam aqui com 4, com 5, já fiz com 6, aqui eu tenho um com 8. Quando eu trabalho com 4, e hoje eu trabalho muito com 4 implantes arcada inferior, entre os forames mentoais ou mentonianos, e diminuição do cantilever. Nessa paciente com 8 implantes, o cantilever é 0. Ela já tinha os implantes posteriores instalados quando ela me procurou. Tá? Mas eu trabalho normalmente com 4 implantes na arcada inferior. E esses implantes bem planejados, bem programados, bem, não vou dizer separados, mas
a disposição planejada desses implantes. Nada melhor do que visualizar com um caso clínico. Então aqui eu gosto de fazer documentações por foto, por imagem, panorâmica. Eu tenho um perfil aqui dessa paciente, na verdade é uma mulher. Ela já usava uma PT superior e uma PPR inferior. E esses dentes com problema periodontal avançado, sem condições de tratamento e na região posterior a esses sem altura para a gente colocar implantes. Então, o planejamento qual foi? Refazer a PT superior, instalar os implantes na arcada inferior e o protocolo. Nessa situação, ela estava beirando uma classe 3. E com o planejamento reverso de PT superior e protocolo inferior, nós fizemos uma ortognática protética para ela, se a gente pode considerar isso. Então, nesse planejamento, esse enceramento de dentes, inicialmente a PT superior e os posteriores inferiores, esses dentes remanescentes dela nós esquecemos, né? Não damos importância para eles, porque eles vão ser removidos. Nessa situação eles estão muito protruídos, nós não queremos isso, então nós esquecemos deles e fazemos uma PT e uma PPR inferior para que a gente possa então confeccionar o guia multifuncional. Então tudo isso daqui nós chamamos de planejamento reverso. Para a cirurgia, eu particularmente prefiro fazer as extrações num primeiro momento, para depois incisar e realizar o descolamento. Eu vejo que se eu inciso antes das extrações, eu vou ter uma área com maior sangramento, e isso o paciente não gosta, né? Dificulta um pouquinho, atrapalha. Então eu faço as extrações, e em seguida as extrações, uma incisão sobre o rebordo, estendendo para posterior ao forame mentual, porque eu vou descolar toda a região e eu preciso na clínica verificar onde estão a emergência desses forames, né? Eu começo a osteotomia com um alveolótomo biarticulado para remover as espículas e finalizo com uma fresa cirúrgica com o objetivo de fazer esse aplainamento do rebordo inferior. Feito isso, eu vou localizar os meus forames e vou posicionar meus 2 forames mais distais o mais próximo possível dos forames mentonianos. Por quê? Para que eu possa diminuir o cantilever distal, tá? Então, eu vou localizar os mentonianos. Localizados, eu uso a bandeirinha de 7 para 3,5. Faço a instalação dos 2 implantes mais distais, um lado direito e um lado esquerdo. Uso esse guia multifuncional para verificar posicionamento antero-posterior, o vestíbulo lingual desses implantes. Verifico as distâncias entre eles. Aqui eu tenho um caso que eu estou mostrando para vocês com 5 implantes. Então, nessa situação, instalados os 2 distais, depois o central e numa distância equivalente para a direita e para a esquerda, tá? Se forem 4 implantes, os 2 mais distais primeiramente e depois os 2 centrais em distâncias equivalentes para lado direito e para lado esquerdo. Então, aqui vocês veem nessa foto central os posicionadores, e nessa situação todos eles bem paralelos. Em seguida, a colocação dos implantes. Esses eram implantes com montadores da Neodente, implantes Conimorce ainda com montadores. O guia, né, multifuncional posicionado. Retorno com o tecido, verifico a altura dos meus mini pilares,
no caso aqui todos mini pilares retos, porque todos os implantes estavam paralelos e equidistantes um dos outros. Instalo os transfers e com parafusos pequenos, não posso agora usar o parafuso próprio do transfer, tenho que usar um parafuso de menor comprimento para que eu possa fazer a mordida. Se o parafuso ficar acima desses transfers, eu não consigo fazer a oclusão adequada. Então, parafusos pequenos para que eu possa estabilizar esses transfers. Uno esses transfers com o fio dental e em seguida esse vermelho que vocês veem a resina Pattern, a resina GC, tá? Pattern, que ela dá mais fidelidade, não há distorção e mais rápido ela toma presa. Depois de unidos os transfers, recoloco o guia na posição, porque ele é um guia multifuncional, ele serve para posicionamento dos implantes e agora vai funcionar como uma moldeira. Então posiciono esse meu guia multifuncional, fecho a oclusão com essa prótese superior que nós fizemos, prótese nova, faço 3 pontos de registro e estabilizo essa guia nos transfers, também com a resina GC. Tá? Então vamos lá. Transfers em posição, unidos, parafusos curtos, guia multifuncional, uno esses transfers ao guia, checando a oclusão, marco 3 pontos de referência, 2 posteriores e um anterior, com a própria resina, e aí sim, com esse guia fixado aos transfers, eu uso um material de moldagem leve, porque esse guia tem aberturas frontais, eu consigo injetar esse meu material. O paciente também pode abrir a boca, eu injeto parte do material por lingual, e aí o resultado dessa moldagem. Essa moldagem, então, eu removo os parafusos e ela vem unida aos moldagem, a guia e os transfers. Agora, parte laboratorial. Mando ao laboratório para a confecção da barra, montagem dos dentes e provas. O paciente realiza a sutura e o paciente vai para casa, né, nesse primeiro momento, durante esses 2, 3 dias de laboratório, ele vai ficar com esses cilindros de proteção. Né? Eu removo nos dias de provas e aí o resultado final, né, com os 5 implantes posicionados, um cantilever aceitável. Essa imagem final já tem 3 ou 4 anos de pós-operatório. A oclusão é inicial, né, pós-operatório imediato, e a foto da oclusão 3, 4 anos após a instalação desses implantes. Tá? E eu fico muito feliz quando realizo um trabalho desses, paciente muito satisfeita, não podia ser diferente, pela estética, autoestima, mas essa paciente, ela chamou muito a atenção, porque depois de finalizado o tratamento, ela nos trouxe uma imagem, uma foto do casamento dela, de 30 anos já, em que ela falou assim: nossa, doutor, isso aqui é um sonho para mim, porque eu estou me vendo como no dia do meu casamento. A arcada dentária, a devolução da estética, o meu sorriso está muito, muito parecido com o dia do meu casamento. Essa imagem nós não tínhamos antes, nós fizemos todo um planejamento dentro de critérios, né? E quando finalizamos esse trabalho, ela nos trouxe essa foto do casamento dela e falou: doutor, parece que eu fiquei 30 anos mais nova, estou muito feliz, muito satisfeito. Então, isso para nós é o que vale, é a satisfação do paciente. Trabalho bem planejado, bem executado. Então, estão aí meus contatos. Espero que vocês aproveitem, gostem, me sigam lá no YouTube. Tem muita informação também na minha página do Instagram, luisfrancisco.reis. Um grande abraço a todos.
Nos vemos na próxima.